Filmes de suspense e terror sempre foram um grande tabu entre os diretores devido aos enormes clichês entre vilões espertos demais, com intelectos superiores ao de Einstein, e mocinhos e mocinhas burros o suficiente para cair em qualquer armadilha tipo isso. Poucos filmes conseguem realmente surpreender o espectador a ponto de ficarem na expectativa de vermos o vilão ser detido ou, dependendo da empatia, continuarmos a ver o circo pegar fogo. E agora a titia Netflix soltou uma trilogia que bebe de muitas fontes diferentes do universo do suspense e terror. Eu estou falando de Rua do Medo. E aí, já assistiu? Se ainda não assistiu, fica aqui comigo e descubra se vale ou não a pena assistir. E se você já assistiu, fica aqui também e veja se o que você sentiu ao terminar a saga é o mesmo que eu. E aí, meus queridos nerds de boas? Aqui é o Lorde, o seu guia, que vai te apresentar um projeto novo e bem audacioso da Netflix. Algumas semanas atrás, ela deu início a uma trilogia de filmes de suspense/terror chamado Rua do Medo. Ela é baseada nos livros de contos escritos por Robert Lawrence Stein, mais conhecido como R.L. Stein, o mesmo criador de Goosebumps. Ao todo, a série de livros tiveram 51 volumes, mas aqui no Brasil só chegaram 17 livros. Assim como Goosebumps, as histórias dos livros não têm ligação alguma a não ser o local onde ocorrem os eventos. E aqui em Rua do Medo é a trágica cidade de Shadyside. Como eu havia dito, foram publicados contos de terror juvenil dentro dessa cidade. Mas a Netflix resolveu criar uma trilogia de filmes e assim condensar o que seria facilmente transformado em uma série em apenas 3 filmes. Aí você acha que a história foi muito corrida, que não explicou nada e que ficaram várias pontas soltas durante a história, né? É aí que você está completamente errado. Toda a história foi bem pensada para que a resolução macro culminasse no fim do terceiro ato do filme, mas que em cada um dos 3 filmes tivesse um fim de sua micro história. Ou seja, se você acompanhar apenas um filme, você terá o desfecho dele, sem se questionar. Mas, como a história tem várias camadas, ela deixa uma história maior com um tipo de cola para ligar os 3 filmes, e somente no fim do terceiro ser solucionado. E isso te prende, esperando pela resolução. E os 3 filmes têm o mesmo título, Rua do Medo, mas cada um deles tem uma data específica que indica a variação de tempo. Por exemplo, o primeiro Rua do Medo, parte 1, ele se passa em 1994. O segundo Rua do Medo passa em 1978. E o terceiro Rua do Medo passa em 1666. É isso mesmo, a trilogia começa em 94 e termina em 66. What? Mas pode ficar tranquilo que não tem nada de viagem no tempo não. É muito mais interessante do que isso. Então vamos para parte 1, Rua do Medo, 1994. Em Rua do Medo, parte 1, 1994, iniciamos com o assassinato com os mesmos moldes de Pânico, filme que foi lançado em 1996. Lembra que eu tinha dito que os filmes bebem das mesmas referências de outros inúmeros filmes de terror? Então, Pânico é um deles. E se você curte esse tipo de terror slasher, vai sacar na hora que na produção da Netflix não faz apenas referência de outros filmes, e sim meio que uma homenagem em todas essas franquias de sucesso, pois a primeira cena é basicamente recriada a primeira cena de Pânico. E ao longo da produção vemos muito disso. Então já vou avisando que se você está procurando um novo clássico de gênero de terror, esquece, porque neste aqui é muito do mesmo, mas sem perder o charme do anterior. Na história principal vemos Dina, uma adolescente comum, com um irmão mais novo comum e com problemas emocionais de qualquer adolescente comum. E já entramos nos deparando com problemas amorosos dela, pois sua ex-namorada se mudou para Sunnyvale e acaba assim com um relacionamento. Um jogo de futebol americano das escolas da cidade rivais acontece,
como todo filme de adolescente americano. Eu fico me perguntando se fosse aqui no Brasil teria algum take de escolas jogando uma partida de futebol. Na volta para Shadyside acontece um acidente com o carro de alguns adolescentes de Sunnyvale e o ônibus com os alunos de Shadyside. Sem querer, a ex-namorada de Dina, Samantha, encontra algo na floresta onde o carro de seu atual namorado acaba parando. Isso aí traz consequências enormes para o grupo de adolescentes que tiveram contato com Samantha, pois começaram a aparecer serial killers mortos para matarem os nossos protagonistas. Neste grupo de mocinho e mocinhas temos Dina, a aborrecente, Samantha, a ex-namorada da aborrecente e o alvo dos assassinos, Josh, o irmão nerd da aborrecente, Kate, melhor aluna e melhor amiga da aborrecente, e Simon, amigo drogado da aborrecente. Josh, como é fascinado nas histórias de serial killers de Shadyside, descobre que estes mesmos assassinos estão atrás do sangue de Samantha, assim como diz a lenda da bruxa Sarah Fier. Tudo começa a ir mal. Assassinos insanos que não morriam apareciam aos montes enquanto tudo parecia estar sem saída. Eles se lembram de uma parte da lenda e conseguem acabar com a maldição. Mas nada é tão perfeito como se acha, né? E aí começa a tensão do segundo filme. Parte 2. Rua do Medo, 1978. O início do segundo filme começa exatamente onde o primeiro acaba, pois saem vivos apenas Dina, Samantha e Josh, mas aparentemente a bruxa havia amaldiçoado Samantha, assim como havia feito com todos os outros moradores de Shadyside para se tornarem os serial killers que conhecemos nos primeiros filmes. Samantha, tomada pelo poder da bruxa, esfaqueia Dina, que consegue se safar e, entrando em uma luta corporal, acaba amarrando sua namorada com um fio de telefone. Esse ponto aí me chamou um pouco a atenção porque começa meio que a desestruturar toda a super força apresentada dos assassinos no primeiro filme, o que deixa impossível pará-los. Mas tudo bem, pode passar batido pro bem da obra e do divertimento próprio. Dina e Josh descobrem que houve uma sobrevivente no massacre de um acampamento lá em 1978, como diz o nome do filme. O nome dessa sobrevivente é C. Berman. Berman começa a contar a história, mas sem se identificar, ou seja, a princípio a ideia da diretora era deixar você na expectativa de saber quem seria a tal C. Berman, e nisso sem saber quem sobreviveria, mas sabendo-se quem é a personagem principal, você acaba ligando os fatos e descobrindo nos primeiros 5 minutos do filme. Assim como no primeiro filme, a gente tem um grupo de adolescentes em especial que se destaca como os principais. Zee e sua irmã Cindy, uma completamente o oposto da outra, que durante o filme ficam se engalfinhando sem motivo aparente. Temos também Alice e Anne, o casal drogado e rebelde sem causa, Tommy, o namorado certinho de Cindy, e temos também o jovem Nick Good, que mais tarde vemos que ele vem a ser o delegado Good do primeiro filme. Acabamos conhecendo a enfermeira Lane, mãe de Ruby Lane, uma das assassinas que aparece no primeiro filme. A enfermeira Lane aparentemente sofre um surto e tenta matar Tommy, que acaba se safando e nocauteando a enfermeira, que acaba sendo levada presa e levada como louca. Durante toda a confusão, o diário da enfermeira é pego por Cindy, e nele está escrito onde é o esconderijo da bruxa. Daí tudo parece virar de cabeça para baixo, pois Tommy fica possuído pelo feitiço da bruxa e começa sua saga como serial killer, se transformando no assassino do acampamento Nightwing. Muita gente morre até que Cindy descobre dentro da lenda da bruxa que a mão decapitada deve se juntar ao resto dos ossos da bruxa para que toda a maldição tenha fim, e é isso que Ziggy tenta fazer com a ajuda de sua irmã. Elas vão até o local onde aparentemente Sarah Fier havia sido enforcada e começam a escavar para encontrar seus ossos, mas não tem mais nada ali, apenas uma pedra escrita Sarah Fier vive para sempre. Enquanto isso, as duas se veem cercadas por vários assassinos além do Tommy e Ruby Lane. As duas são atacadas, Cindy pelo Tommy e Ziggy pelo leiteiro assassino de mulheres, um dos muitos assassinos que aparecem durante anos em Shadyside. Aparentemente, as duas morrem, mas Nick Good aparece e consegue reanimar Ziggy, que acorda, e alguns paramédicos juntos com a polícia socorrem ela, e na identificação ela diz o nome dela. E olhem só, ela é a C. Berman. Quanta surpresa, né? Daí mais uma parte da lenda de Sarah Fier descoberta por Dina, que ficou todo esse tempo ouvindo a história e agora ela só precisa encontrar a mão da bruxa e juntar aos ossos dela, que estão no meio do caminho onde ocorreu o acidente do primeiro filme. E é o que ela faz. Subitamente, ao fazer isso, ela tem uma visão do passado em 1666.
E aí, galera, estão curtindo esse resumão da trilogia? Então já deixa esse like aí pro canal, porque fazer esse vídeo não foi nada fácil, mas eu faço com todo carinho para vocês, meus nerds. Já deixa também aquela inscrição e compartilha com toda a galera que vocês conhecem. Valeu, galera, tamo junto. Parte 3, Rua do Medo, 1666. Ao juntar a mão decepada aos ossos de Sarah Fier, Dina tem uma visão quase que transportadora para o passado. Para ser mais exato, 1666. Por que será, né? Dina começa a acompanhar todos os acontecimentos de Union, local antes colonizado pelos antepassados dos moradores de Shadeside e Sunnyvale. Mas tudo pelo ponto de vista da própria Sarah Fier. A pequena colônia puritana vivia em harmonia e se mantendo dividindo quase que em castas. Então, uma noite, as jovens se reúnem secretamente para uma festa ao luar. Próximo ao local da festa, algumas jovens descobrem a casa de uma estranha senhora que mantinha consigo um livro bem estranho. E ela era conhecida como a Viúva. Sarah Fier mantinha uma paixão por Hannah Miller, a filha do pastor, que se mostra corresponder a essa paixão na festa, até que são descobertas. Depois dessa festa, tudo começa a acontecer de um modo estranho. O pastor Miller começa a agir da mesma maneira que Tommy no segundo filme. Alguns dias depois, o pastor Miller surta e mata algumas crianças e é impedido por um dos moradores na cidade. Um dos membros da colônia começa a espalhar a notícia de que viu Sarah e Hannah juntas e que por conta disso a colônia estava amaldiçoada. Uma reunião entre os membros é feita e discutem sobre o caso delas serem bruxas. Apenas um homem a favor de Sarah e seu nome é Solomon Good, antecessor de Nick Good, do primeiro e segundo filme. E este é o mesmo cidadão que impediu o pastor Miller, mas o apelo de Solomon para que não julgassem a moça foi em vão. As duas são caçadas, mas apenas Hannah é pega. Sarah foge e descobre todo o complô, assim como o verdadeiro culpado por todos os problemas e a possessão do pastor Miller. Dina retoma sua consciência e assim retorna para 1994. Agora, com todas as informações obtidas, Dina e seu irmão Josh junto às outras pessoas, vão tentar acabar de uma vez por todas com a maldição que assola sua cidade. Agora, depois desse resumão, vamos para os pontos principais dessa trilogia. Galera, se vocês já viram pelo menos o primeiro filme, então perceberam que os filmes são uma grande paródia aos filmes famosos de terror. A principal confirmação disso já no início do primeiro filme. O primeiro assassinato ocorre dentro de um shopping com uma jovem que é esfaqueada por um personagem vestido com uma capa preta e máscara de caveira, algo muito parecido com o que acontece em Pânico. A primeira morte, para quem não lembra, é a da famosa Drew Barrymore. Depois de atender o telefone e desafiar um assassino que vestia uma túnica preta e uma máscara do Ghostface, que assim como Rua do Medo, ela ainda tenta se desvencilhar do assassino, mas é pega e morta da mesma maneira. Outro fato dá mais credibilidade à paródia é o fato da atriz que interpreta a primeira vítima, é a atriz Maya Hanke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, e que ficou muito conhecida ao pegar grandes papéis como Robin de Stranger Things e de participar do filme Era Uma Vez em Hollywood. Assim como em Pânico, Drew Barrymore era a estrela mais cara da produção, o que já mostrava para o espectador que durante a produção ninguém seria poupado. Muitos outros canais do YouTube falaram muito mal da questão caricata ao gênero de terror, usando como base algumas obras consagradas, como por exemplo, no Rua do Medo, 1994, a base deles são os seguintes filmes: Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Lenda Urbana. Já Rua do Medo, 1978, foi Sexta-feira 13, Halloween e o Massacre da Serra Elétrica. Já Rua do Medo, 1666, os princípios foram A Bruxa e Morte Negra, apesar desse último não ser considerado terror, mas possui um peso psicológico muito grande. E é exatamente essas referências que a gente sente ao ver cada um dos filmes, e até acha mesmo que sabe o que vai acontecer por determinado momento, mas por se tratar de uma história compartilhada entre 3 filmes diferentes, a gente roda, mas sem achar nada, pois o grande quebra-cabeça precisa que todas as peças se alinhem para a gente ver a imagem formando o final, que é a mesma em todos os filmes de slasher e terror, que é de, poxa, teve o tempo todo na nossa cara. E como a trilogia se baseia nos filmes já estabelecidos no ramo do terror, os princípios de lá também valem aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só contando sobre esses princípios dos filmes de terror. Daria um ótimo vídeo. Se quiserem,
é só comentarem sim aqui embaixo e eu, juntamente com vocês que assistiram o vídeo até esse momento, saberemos o que é. A ideia de fragmentar uma única história em 3 e com sub-histórias que se fecham no próprio filme foi maravilhosa, mas nem tudo são flores. E o que mais me deixou incomodado foi a interpretação da personagem principal. No primeiro filme, ela estava insuportável, a ponto de querer que ela morresse o quanto antes e deixasse só o irmão nerd para acabar com o vilão. O ponto do questionamento social ficou tão enraizado na interpretação que por momentos você acha que está vendo um filme de drama. E os amigos da personagem principal ficam muito superficiais, mas durante o filme algo foi mudando e você sentia uma empatia gigante por eles, menos pela personagem principal, que continuava insuportável. Daí chegamos ao segundo filme, então mudamos o personagem principal, e o problema social também são outros, e tivemos um certo alívio, pois a diretora Leigh Janiak parece ter se dado conta de que abordar insistentemente problemas sociais deixando em segundo plano o ato principal do filme de terror, ou seja, se preocupar em dar lição de moral ao invés de dar sustos, não faria tão bem a saga da trilogia. E daí vemos sangue, carne sendo destroçados e muita tensão, mesmo em cenas que presumíamos que o assassino estava fazendo sua carnificina acontecer. E nos é dado algo menos adolescente e mais terror clássico ao bom e velho Jason e Fred. Até um final um tanto inesperado, traz a vontade de continuar assistindo para ver o desfecho do próximo filme. E finalmente chegamos ao terceiro e derradeiro filme, com um tom bem A Bruxa e sem todo o clima musical igual aos outros dois, pois a trilha sonora dos dois anteriores é um show à parte. Mas aqui a tensão é toda visual, muito diferente e mesmo assim consegue transmitir o medo, a raiva e o incômodo em certas cenas. O final verdadeiro acabamos nos deparando com um clima teen, que foi meio que broxante. Toda aquela agonia causada no terceiro filme e o massacre no segundo se perde no finalzinho do filme. Acaba que ficando meio Esqueceram de Mim, com armadilhas mirabolantes e escapadas de última hora para o desfecho final. Então, se eu fosse dar uma nota total para a trilogia, pela média geral a nota seria 8. Mas se fosse dar uma média individualmente, seria a seguinte: Rua do Medo, 1994, eu daria 6. Rua do Medo 1978, eu daria 10. E Rua do Medo 1666, eu daria 8. No resultado final, é o que vale muito a pena assistir, pois ele traz uma certa nostalgia do terror clássico, mas sem tentar impor que aquilo seja levado a sério, e sim como uma sátira boa. E nós fechamos aqui o nosso vídeo. Vejo vocês no próximo, hein, galera? Valeu, fui!